Oi pessoal, tudo bem? Vou explicar para vocês como que nós vamos fazer este convite aqui de aniversário que eu fiz muito rapidamente no tema circo para o Pablo de 1 aninho. Na verdade eu fiz apenas como um exemplo de arte aqui para a aula. Eu vou fazer esta aula aqui no passo a passo, tá? Então vai ser um PAP, vai ser um passo a passo, menos explicativo para ser bem rápida, tá? Porque nós estamos ainda no módulo 1, eu quero ser bem rápido para você pegar prática nas criações. Então vamos lá. Vai ter um arquivo abaixo da aula que vai ser o arquivo que conterá estes elementos, que você vai precisar desses elementos de arte para você fazer essa arte. Eu vou deixar aqui este ursinho, este golfinho, todos esses elementos. Você baixa no seu computador e abre o arquivo do Corel. Ele vai estar desse jeito. Aí você vai fazer a partir do momento que eu vou começar aqui agora. A primeira coisa que eu quero fazer é definir o fundo do meu desenho, que no caso é este circo, né? Esta cabana de circo. Eu vou pegar aqui este elemento do circo, segurar e arrastar para o centro da tela. Vou apertar Shift no teclado, pressionar e numa das alças de seleção aqui eu venho com o mouse, clico, seguro e arrasto para fora para aumentar o meu desenho. Vou clicar sobre ele e movimentar. Eu vou clicar com o botão direito e desagrupar, porque eu quero dividir o desenho aqui em partes. Por que eu quero dividir? Esse desenho está em vetor. Eu quero clicar na parte de baixo e apagar apertando Delete. Eu seleciono cada elemento, clicando sobre ele e apertando Delete. Eu vou precisar só da parte de cima. Agora que eu apaguei o que eu não vou querer, eu seleciono de novo e aí, clique e arrasta em volta, botão direito, agrupar. Então eu tenho aqui a minha parte de cima da minha cabaninha. Agora eu quero a parte de baixo. Então o que eu faço? Eu venho aqui com o mouse sobre a ferramenta retângulo e clico 2 vezes. Aí eu vou desenhar. Quando eu clico 2 vezes rapidamente, ele desenha um retângulo em volta da página. Aí quando eu desenhei, eu volto na ferramenta seleção, que é sempre mais seguro você voltar. Aí com a ferramenta seleção ativa, você aqui no retângulo tem as suas alças de seleção. Eu vou vir sobre esta aqui do centro, aqui da parte superior. Quando o ponteiro transformar na setinha de 2 pontas, eu clico, seguro e arrasto para baixo. Depois eu solto o botão, que eu quero diminuir um pouquinho aqui. Agora eu quero clicar sobre o todo e arrastar aqui para baixo, mais ou menos até o início aqui da parte esquerda, e eu vou querer que ele vá até a parte direita. Então, para isso, eu vou aumentar só para a direita. Eu venho aqui nessa alça de seleção da parte superior direita, clico com o botão do mouse e arrasto para a direita e para cima, até ele ficar passando pela imagem inteira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir um pouquinho o meu todo, eu vou querer ele um pouquinho mais acima aqui, ó. E aí agora eu vou clicar na parte de baixo no retângulo e vou subir um pouco mais. Eu quero ele maior um pouco aqui. Pronto, subi até um pouco mais. Aí eu clico aqui nele e subo. Perfeito. Para mim ter certeza de que o meu todo está centralizado, eu vou selecionar ele, apertar Shift no teclado e clicar no contorno aqui do retângulo, para mim selecionar o retângulo da página também. Aí eu aperto a letra C, para ele centralizar perfeitamente no retângulo. A gente tem que lembrar que a gente seleciona por último a referência da centralização. Eu seleciono primeiro o todo e depois o retângulo. Aí quer dizer que o todo vai centralizar no retângulo. Se você selecionar primeiro o retângulo e depois o todo e apertar C no teclado, a letra C normal, ele centraliza o retângulo no todo. Só que não é isso que eu quero. Eu quero o todo primeiro, depois eu seleciono o retângulo. Agora eu vou clicar sobre o retângulo e vou clicar aqui na cor laranja. Vou colocar a cor laranja. Só que aí eu quero um laranja mais claro. Cliquei sobre o laranja uma vez e aplicou o laranja no fundo. Eu vou vir agora aqui na paleta de cores, no X, e vou clicar com o botão direito no X, certo? Aí eu cliquei com o botão direito no X, tirou o contorno aqui
do meu desenho. Lembrando que se a sua paleta de cores não estiver visível, você pode vir aqui no menu Janela, Paleta de Cores. Aí você pode clicar na paleta que você quiser trabalhar. Tá vendo que tem um Vzinho aqui na paleta RGB. Então ela já está visível. Se eu clicar aqui no CMYK, vai aparecer outra paleta aqui, ó, com as cores CMYK. Eu posso clicar, segurar e arrastar para a direita, para as duas ficarem uma do lado da outra. Só que eu não quero, eu quero agora vir no menu Janela, Paleta de Cores e vou clicar em CMYK para ela sumir. Não quero ela, vou ficar só com uma. Tá? Sumiu, ficou só uma. Poderia vir aqui nesses 3 pontinhos aqui em cima e movimentar ela também, se eu quisesse, tá? Mas aí eu quero desabilitar ela, quero ficar só com uma. Então, cliquei no fundo, cliquei na cor laranja. Só que eu quero um laranja mais claro. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na barra de status, na parte inferior da tela, e aqui no preenchimento do meu desenho, ele vai estar apontando a cor laranja. O baldinho está indicando que o preenchimento do meu desenho é laranja. Eu vou clicar 2 vezes sobre esse balde. Aí eu vou ter aqui a cor laranja, aqui nesse apontamento aqui, nessa indicação desse quadradinho indicando que está laranja. Se eu pegar esse quadradinho, segurar e arrastar para a esquerda, ele vai para uma cor mais clara. Você pode ver que aqui na parte direita ela está mostrando a cor que ele está ficando. Eu posso clicar e arrastar ou apenas clicar. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa parte aqui, ó, ele vai capturar esse tom de cor. Só que eu quero uma cor mais clara. Vou deixar desta cor aqui, ó. Quando eu escolher a cor que eu quero, eu clico em OK. Nós estamos aqui nessa faixa aqui na cor laranja. Se eu quiser pegar esta faixa e clicar aqui no rosa, ele vai para os tons de rosa. Se eu quiser clicar no azul, ele vai para os tons de azul. Mas eu quero clicar no laranja. Vou clicar em OK. Então a gente fez aqui o nosso fundo. Este meu fundo aqui, ele tem algumas faixas. Então como é que eu fiz essa faixa? Deste jeito. A gente vai agora aqui na ferramenta retângulo, clica uma vez, o ponteiro transforma na ferramenta retângulo. Eu vou clicar e vou desenhar uma faixa do lado esquerdo aqui, uma faixa mais ou menos dessa grossura. Você pode determinar o tamanho que você quer. Aí o que eu faço agora? Eu volto aqui na ferramenta seleção, eu coloco a cor laranja e clico no X com o botão direito para tirar o contorno. Eu vou novamente aqui no baldinho, 2 cliques, só que eu quero um laranja um pouco menos claro, um pouquinho mais escuro. Um laranja aqui mais escuro. Aí eu clico em OK, porque eu vou fazer essa alternância aqui do laranja claro para o escuro. Aí eu vou pegar este laranja e trazer aqui para a minha tela, aqui, nesta posição, para ele começar aqui no meu desenho no início. Aí eu quero pegar essa faixa e colocar ela dentro do meu retângulo aqui, ó. Como é que eu faço isso? Eu clico sobre ela, aí eu venho no menu Efeitos. Se você estiver aberto o Corel X7, sem ser no modelo clássico, aqui na tela de boas-vindas, eu pedi para você vir aqui no segundo botão e colocar clássico. Se não estiver no clássico, a opção Power Clip não vai estar em Efeitos, vai estar num outro menu. Tá? Que tem aqui chamado objeto. Só que eu estou trabalhando no clássico. É bom você mudar para o clássico, porque aí você vai trabalhar com o menu efeitos. Então aqui eu venho no menu efeitos, Power Clip, colocar dentro do recipiente. Quer dizer que esse desenho que estava selecionado, eu vou colocar dentro do retângulo. Então eu vou clicar no retângulo. Pronto. Esta faixa entrou dentro do retângulo. Agora eu vou clicar com o botão direito no fundo e vou vir em editar Power Clip. Aí o que acontece? Eu entrei dentro do quadrado. Tudo que estava de fora dele ficou transparente. Você pode ver que eu clico e eu não tenho poder sobre ele. Ele está lá de fora. Nós estamos dentro do quadrado. Se eu apertar F2 e arrastar aqui em volta dessa linhazinha, a gente vai ver que essa linhazinha azul, ela simboliza o desenho do retângulo. Tudo que tiver dentro dela vai aparecer lá no retângulo. Se tiver alguma coisa de fora, não aparece.
Por exemplo, eu vou aumentar essa minha faixa. Tá vendo que essa parte aqui, ó, todinha tá do lado de fora da parte azul. Vou subir um pouco. Isso aqui tá tudo lá de fora. Então, o que que eu vou fazer? E aqui de dentro tem essa parte aqui. Quando nós estamos dentro do Power Clip, aparece esse botão aqui, ó. Sempre. Ele vai ficar meio apagado em cima ou embaixo. Se você clicar nele, a gente encerra o trabalho dentro do quadrado. Então eu clico. Aí você vai ver que sumiu o que estava fora. Está lá dentro, só que mostra só o que está aqui dentro. Então eu vou clicar com o botão direito e vou vir em editar, né, em cima do retângulo, e vou voltar a minha faixa para o tamanho normal dela. Aqui, pronto. O que que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar essa, vou vir aqui sobre a alça de seleção, apertar Shift e aumentar um pouquinho para cima. O que que eu quero fazer? Eu quero clicar sobre ela uma vez, segurar o botão do mouse e arrastar para a direita aqui até definir um espaço entre uma e a outra. Aí eu aperto com o botão direito. Quando eu chegar no espaço que eu quero, sem soltar o esquerdo, eu aperto com o direito uma vez e solto o direito. Aí depois eu solto o esquerdo. Com isso eu fiz uma cópia. Agora, sem fazer nada, sem fazer nenhuma ação, com essa cópia que a gente acabou de copiar, você vem no menu editar e clique em repetir duplicar. Ele vai repetir a última ação. E aí, da mesma forma, esta última cópia nós mandamos repetir para fazer uma cópia dela. Esta última cópia nós mandamos repetir também, para os espaços ficarem exatos. Quando a gente terminar, eu clico fora e aí eu venho aqui e mando interromper a edição. Com isso eu fiz as minhas faixas e elas estão organizadas dentro do quadrado. Agora eu preciso só trabalhar a disposição dos meus bichinhos, né? Só que antes eu vou fazer aqui um retângulo aqui, para mim escrever o texto. Eu vou vir aqui na ferramenta retângulo, clique sobre ela uma vez. Aí eu vou clicar, segurar e arrastar no centro da tela aqui. Aí eu já vou pegar e vou escolher uma cor para ser a cor do meu retângulo. Pode ser qualquer cor. Vou colocar essa cor aqui, por exemplo. Eu vou vir na ferramenta seleção e eu não quero contorno, então clico com o botão direito no X. Este retângulo aqui eu coloquei com os cantos arredondados. Como o meu retângulo aqui que eu estou desenhando já está selecionado, eu só preciso vir na barra de propriedades, porque ela está apontando as propriedades desse retângulo. Então aqui, ó, nessa caixinha aqui dos ângulos, né, das pontas do retângulo, eu vou colocar aqui 20 em cada uma dessas caixas aqui. 20, 20 e apertar Enter. E aí os cantos ficam arredondados. Aí agora que eu já coloquei os cantos arredondados, eu vou digitar um texto aqui dentro. Eu venho na ferramenta texto, clico uma vez. Aí eu venho com ela sobre o retângulo e dou um clique. Vai aparecer um ponto piscando. Aí eu digito Pablo 1 aninho. Volto na ferramenta seleção, escolho uma cor para o meu desenho, escolho uma fonte. E aí eu posso vir aqui nas alças de seleção e aumentar para ela ficar do tamanho que eu quiser. Se eu quiser centralizado exato no fundo, seleciono o texto, aperto o Shift, seleciono o fundo e aperto a letra C. Pronto. Agora eu vou criar um texto aqui embaixo para a data 25/10/2015, o aniversário dele. Volto na ferramenta seleção, escolho a fonte, uma cor, coloco o tamanho que eu quiser, aí eu arrasto aqui para a posição que eu quero, é só clicar sobre a fonte, o texto e movimentar, isso depois soltar, seleciona ele e o fundo e aperta C. Agora eu vou de novo, eu posso também clicar sobre o texto, arrastar para baixo e apertar com o botão direito, que faz uma cópia. Aí eu venho na ferramenta texto e aí eu posso apagar esse texto, quando eu clico nela, e digitar Recanto da Alegria, Avenida Flor de Lis, 478, bairro
sucesso. Bairro Sucesso. Felicidade. Pronto. Volto na ferramenta seleção. Eu quero esse texto um pouco menor, só que dessa vez eu vou vir por aqui, ó, pela fonte. Vou colocar 24. Este texto eu vou apertar F2 e arrastar em volta. Ele não está centralizado e eu apertei Enter, não fiz separado. Então, com ele selecionado, eu venho aqui na barra de propriedades e aí eu escolho aqui o alinhamento centralizado. Aperto Shift, seleciono o quadrado e C para centralizar esse texto no fundo. F2, botão direito. Agora, eu posso clicar sobre os meus desenhos e inserir aqui. Eu posso clicar sobre esse urso, segurar, né? Clico em cima dele, seguro e arrasto aqui para baixo. Ele está atrás do retângulo. Eu vou clicar com o botão direito no retângulo, com o botão direito no urso. Aí eu venho aqui em ordenar para a frente da página. Ele vai ficar na frente. Só que ele está muito grande. Então, com ele ainda selecionado, eu venho na alça de seleção, cliquei duas vezes. Vou clicar aqui para interromper o meu quadrado. Eu cliquei no quadrado. Vou clicar no urso, venho na alça de seleção, clico e arrasto para dentro dele para diminuir. Quando eu chegar no tamanho que eu quiser, eu movimento ele e insiro ele no espaço que eu vou querer. Depois a mesma coisa com, por exemplo, a foquinha. Diminuo ela para o tamanho que eu quero e arrasto para a posição que eu quero inserir ela aqui. O elefante, a mesma coisa. Eu clico sobre ele, com ele selecionado, diminuo nas alças de seleção e arrasto ele para a posição que eu vou querer. A mesma coisa o leão. Eu arrasto ele para cá, ele está atrás do retângulo. Botão direito sobre o leão, né? Ele vai estar selecionado, ordenar para a frente. Se eu quisesse o contrário, era só o botão direito para trás, ou trazer esse retângulo para frente. Vou diminuir o leão com as alças de seleção. Quando o ponteiro chega sobre a alça, ele transforma na setinha de duas pontas. Aí você pode trabalhar o tamanho. E este palhacinho eu vou diminuir bem pequenininho e vou colocar ele aqui, porque tem um espaço legal para ele aqui. Pronto. Agora, o acabamento. O que eu fiz de acabamento aqui? Eu coloquei um contorno em volta do desenho deste convite, porque você pode cortar na tesoura e esse contorno te permite cortar na tesoura e ficar perfeito. E eu coloquei uns detalhezinhos em volta aqui do retângulo. Como é que eu fiz isso? Eu clico sobre o retângulo, aí eu aperto no teclado a tecla mais do teclado numérico. Lá no teclado onde você digita, lá no final, na parte direita, lá onde tem os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem um sinal de mais. Aí você aperta o mais uma vez. Quando você apertar uma vez, igual eu apertei agora, ele vai fazer uma cópia. Olha aí, ó. Fez uma cópia. Só que essa cópia ela foi exata sobre o anterior, foi exatamente exata. Você pode fazer, eu vou apagar, delete. Você pode fazer isso, ou você pode vir em editar, copiar e depois editar, colar. Aí a cópia fica uma sobre a outra exata. Ele até apagou o texto porque copiou e ficou sobre o texto. Se você tiver no notebook, você pode fazer desse jeito aqui, se não tiver um mais no teclado numérico. Aí o que você vai fazer? Eu clico uma vez sobre essa cópia, ela já está selecionada, eu clico mais uma vez. Aí aparece aqui as alças de rotação ou de inclinação. Eu vou vir na alça de inclinação aqui, arrastar um pouquinho para a direita, para cima e colocar uma outra cor nela. Aí eu arrastei um pouquinho para cima. Agora eu vou de novo selecionar o fundo lá, editar, copiar, editar, colar. Colou de novo. Aí ele já está selecionado. Eu clico mais uma vez, aí eu venho aqui na da esquerda e arrasto para baixo. Pronto. E coloco uma outra cor qualquer que eu achar melhor aqui. Então eu tenho aqui esses dois contornos aqui. Este de baixo eu vou apertar a setinha para a esquerda para ele vir um pouquinho para a esquerda. E o de cima eu vou arrastar para a direita para ele ir um pouquinho para a direita.
Agora eu tenho que mandar para trás, né? Esses aqui, eu clico sobre este e clico sobre este aqui, sobre os dois, né? Clico no marrom, aperto o Shift, clico no de cima, aí eu vou com o botão direito, vem na opção ordenar para trás da página. Ele não está visível porque ele foi para trás de tudo, até do fundo aqui, ó. Então eu vou pegar o fundo, vou clicar no fundo das listras, botão direito no fundo, aí eu venho em ordenar para trás da página. Aí agora o fundo foi para trás de tudo. Com isso a gente está visualizando aqui essas bordinhas. Agora F2, botão direito, está quase pronto, falta só o contorno. Para a gente fazer esse contorno, é um efeito aqui, tem algumas partes nessa aula que é mais avançada, tá? Não se preocupe, você pode voltar à aula várias vezes. Se você não conseguir fazer uma vez, você pode voltar mais uma vez. Olha, 2 vezes. Eu já estou passando algumas técnicas avançadas, igual Power Clip, contorno, mas que você já vai começar a ficar craque, né? Com 1 dia de CorelDRAW, 2, 3 dias, você vai ficar craque. É a minha intenção. E mostrar ainda coisas ainda top de linha para vocês. O que eu vou fazer? Para mim criar o contorno aqui em volta do fundo, eu tenho que selecionar as partes do fundo, que é aqui as listras, né? O retângulo das listras eu seleciono, aperto Shift, com o Shift selecionado, eu seleciono aqui o todo. O todo já está agrupado, né? Se ele tivesse separado, eu tinha que agrupar primeiro. Então, o todo e o fundo. Com a parte do fundo aqui selecionada, quando as duas partes estiverem selecionadas, vai aparecer aqui na barra de propriedades esse conjunto de ferramentas aqui que eu vou ensinar mais para frente para vocês. São ferramentas de aparagem, tá? Aparagem, soldagem, tudo mais. Aqui você só precisa clicar na última ferramenta, criar limite. Por enquanto, só vamos fazer o passo a passo. Aí você clica em criar limite. O que ele vai fazer? O todo e o fundo estava selecionado, aí você clicou em criar limite. Aí ele criou um contorno em torno aqui do desenho que estava selecionado, tudinho. Dá até para ver o contorno aqui. Aí o que eu vou fazer com este contorno? Eu vou vir no menu Efeitos, Contorno, vai abrir do lado direito a minha janela de propriedades de contorno. Eu vou clicar aqui no contorno externo. Vou colocar mais ou menos 6 milímetros, né, para um convite do tamanho de meia folha sulfite, né, de 4 a 6 milímetros, e clique em aplicar. Aí ele aplicou o contorno. Já fez o contorno lá. Eu posso deixar branco, ou eu posso mudar a cor aqui, né? Ele ficou, já está preto. Ele não está aparecendo preto porque o limite não estava preenchido. Se ele tivesse preenchido, ia aparecer o preto. Se ele tivesse com alguma cor. Naquela hora ele estava sem cor. Então, o que eu faço aqui agora? Né? Quando você criou o limite, assim que você clicou em aplicar, aí você, com ele ainda selecionado, com as alças de seleção, você vem em organizar, separar grupo de contorno. Aí você separou o contorno do limite. Né? Esse aqui você viu em algumas aulas aí atrás que eu expliquei para vocês. Eu vou clicar no contorno, que ele não está visível, mas ele está aqui. Né? Vou apertar Delete para apagar. Aí agora eu vou clicar aqui no contorno que eu fiz e coloco uma cor. Um azul, por exemplo, um rosa, um lilás. Aí eu clico com o botão direito sobre ele, ordenar para trás da página. Aí eu vou clicar com o botão direito aqui na paleta de cores para tirar o contorno deste contorno. Lembrando que tem diferença entre esse contorno e o da tinta, que eu vou explicar depois, tá? Então aqui está feito. Como eu separei aqui o grupo de contorno, organizar e eu separei, aí esse contorno não é mais contorno. Sempre quando eu faço um contorno, venho organizar e separo, ele passa a ser um desenho com preenchimento, tá? Então, está feito. Eu posso até clicar aqui no lilás, com ele selecionado, dou 2 cliques no lilás e clico num lilás mais escuro. Clique em OK.
Pronto, criei aqui um convite já, aqui no módulo 1, convite bonito, top de linha para você. Esse arquivo vai estar aqui na parte de baixo da aula. Você pode fazer um convite bonito, top de linha aí, ó, muito bonito. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, pode procurar. Bons estudos e até a próxima aula.